Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar de um projeto muito especial que eu desenvolvi para um grande amigo meu, que é o Salvio Borek. Ele é dentista especializado em implantodontia. Eu fui extraindo na conversa quais eram os diferenciais que ele ia trazer. Então não poderia ser só mais uma clínica de odontologia para Joinville. O que ele apresenta além disso, né? E aí nas conversas teve momentos assim que foram determinantes para desenhar, né, o processo da identidade. A inspiração, ele colocou o seguinte, que ele trabalha, então como eu comentei, ele tem muitas especializações nessa área da implantodontia. Então eu falei, pô, então me fala mais sobre esse processo. Eu quero entender mais o que é, né, os diferenciais da implantodontia. E aí ele foi me explicando, assim como ele apresenta para os clientes, ele foi me falando sobre o processo. E a tecnologia dos materiais, o quanto hoje esse mercado ele se desenvolveu. Então, a importância de você trabalhar com produtos de grande performance, né, de grande qualidade. E aí ele me apresentou essa peça, que é o implante. E eu achei muito curiosa, né, o formato dessa peça. Então eu tenho ela aqui, ó, que foi na verdade a minha grande inspiração, que está aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês acompanharem. E aí eu fiquei observando a peça, né? Eu falei, pô, mas que legal, ela é uma peça tão pequena, mas ela tem tantos detalhes. E eu achei muito interessante partir um processo de geração de alternativas, extrair desse elemento, que é um exercício que eu faço muito nas minhas disciplinas de criatividade, né? Lá de desenvolvimento de marcas. Então é olhar um objeto e extrair dele uma forma que tenha potencial para a gente desenvolver um processo de identidade. Então, olhando aqui para essa peça, eu fui tentando várias possibilidades de trabalhar com a anatomia da peça, né? Então, eu tentei silhueta, eu tentei as variações de espessura, que vocês podem ver que a rosca possui. E aí eu cheguei em uma interpretação que foi essa aqui, ó. Deixa eu passar na sequência. Acompanhe o pensamento criativo. Então, eu destaquei aqui, ó, 3 partes dessa rosca, desse elemento. Então, é a parte negativa aqui da rosca, ó. Que eu achei muito legal porque ela possui uma sinuosidade, ela é padrão, porque ela faz parte de um espiral. Então, se você trabalha essa questão mais lúdica que a narrativa ela pode compor, o tratamento, na verdade, é isso, né? Você tem esse processo que ele se torna quase que um ciclo, né, de preocupação em relação à sua saúde bucal. E aí eu falei, pô, eu vou apostar nessa questão da espiral e extrair dela um trecho, né, um fragmento. E foram esses três elementos. E aí olha que interessante, eu vou evoluindo. Aí agora eu estou só com ele, só com os 3 elementos. E aí, para o processo de design das marcas, aí eu já trabalhei com uma concordância naquele processo de evolução geométrica que eu sempre defendo nos meus projetos. Então tá aqui, ó. Podem perceber que é uma adaptação, ó, do que eu extraí da foto. Ela ainda está com linhas irregulares. E ó, eu extraí perfeito, tá, gente? Ela ainda tem algumas linhas irregulares. E aqui eu faço, então, a aplicação da espiral. Então, olha só. Eu peguei exatamente qual é o passo daquela rosca e eu faço a repetição, certo? Aí aqui eu estou fazendo uma progressão. Pode ver que eu estou diminuindo aqui, ó. Eu determinei uma unidade, que é essa largura. E a cada elemento eu diminuo. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. A cada elemento eu diminuo uma unidade. Ó, ela vai diminuindo até essa última aqui, tá? E podem perceber que aqui, ó, os terminais do elemento, eles sempre estão coincidindo com as elipses. Então, ó, o encontro das elipses, olha aqui mais uma vez, a questão da diminuição das unidades, aqui diminui uma, diminui 2. E aqui eu faço, na verdade, um terminal com um elemento diferente, que está aqui no ponto onde as elipses se encontram, certo? Então, a partir desse elemento, eu determinei quais são as linhas principais da identidade. Então, olha aqui, ó. Aqui eu já apliquei a paleta cromática, então ele já está definido como elemento, mas aí eu decidi fazer um processo um pouco mais composto dessa identidade, desses elementos. E tá aqui, ó. Eu peguei simplesmente aquela parte e eu espelhei ela. Eu fiz esse espelhamento, certo? Então vocês podem observar aqui que há essa concordância, esse equilíbrio da forma. Então, como eu investi bastante aqui nessa questão do símbolo, eu decidi fazer uma tipografia, né, trabalhar com uma tipografia bastante sóbria, bastante minimalista no que diz respeito aos seus acabamentos. Ela tem uma serifa, que ela é uma serifa bem contrastante, certo? Toda a tipografia possui essa característica
da serifa bem contrastante, e isso gera um equilíbrio com o símbolo composto. Então aqui eu trabalhei com dois tipos de assinatura, tá? Então a gente tem a assinatura mista, ela na vertical, e nós temos aqui uma variação da assinatura para as aplicações horizontais, onde o símbolo ele vem aqui para a lateral e também com um cálculo de proporção para que tudo fique bastante harmônico, tá? Muito bem. Aí aqui eu estou com as duas aplicações lado a lado para a gente ver como elas possuem esse equilíbrio. A aplicação dela em negativo, então eu já faço aqui o teste na cor institucional, então está aqui a tipografia já aplicada com o símbolo. Eu considero isso como uma marca mista, né? Onde eu tenho o símbolo mais o logotipo. E aí, gente, olha que interessante, vocês devem ter reparado isso já no meu trabalho. Eu sempre busco um fragmento da marca para poder gerar um pattern, para gerar uma textura. E explorar essa textura na identidade. Então olha aqui que interessante, o símbolo me proporciona essa textura. E percebam que assim, ó, não foi algo proposital quando eu estava fazendo o símbolo, mas a partir do momento que eu comecei a testar as combinações possíveis para fazer essa textura, eu cheguei a essa combinação onde você consegue perceber uma fluidez da textura, certo? E essa fluidez ela está presente no atendimento, no trabalho, né, da implantodontia, no trabalho da odontologia de modo geral, que trabalha muito a questão dos fluidos em relação à saúde bucal. Então olha que interessante como a combinação ela se completa, né? A textura ela se torna bem fluida para ser utilizado na identidade dessa marca. E aí eu vou partir para os mockups, deixa eu apresentar alguns aqui para vocês, que é quando eu testo a aplicação da marca em vários contextos, para entender se assim está proporcionando contraste, para entender se nenhum elemento está se chocando e dificultando a percepção da marca. Então olha que interessante como ela se torna bem flexível. Independente ali da variação de cor que ela possui no símbolo, ó, ela funciona muito bem em negativo. Então percebam como isso acontece. Olha aqui a pregnância, né, que ela possui quando ela é aplicada em 3D, né, em 3 dimensões. Então, até a parte das serifas, da ligadura tipográfica funciona muito bem. Está muito bem resolvida essas aplicações. Aí aqui outros materiais de papelaria. Né? Então, eu vou testando aqui ó, a aplicação vertical, a horizontal, trabalhando as áreas de proteção para a marca. Olha aqui um jateado, né, a simulação de um jateado, um vidro jateado. Então, como é possível trabalhar esses aspectos, essas aplicações. Mais uma variação aqui em 3D, em 3 dimensões. Olha que bonito que fica, né, a aplicação da marca nesse sentido. E aqui eu finalizo, né, em negativo, para vocês perceberem mais uma vez o quanto se destaca aquele elemento principal, que foi o elemento que eu destaco a cor, certo? Agora, como ele se torna único aqui nessa textura e ela continua com aquele aspecto de fluidez. E conhecer um pouco mais do trabalho dele, tenho certeza que você será muito bem atendido e principalmente por esse diferencial que ele tem, de trabalhar com um atendimento humanizado, só equipamentos e materiais de alta qualidade e muita segurança, né, naquilo que ele faz.